Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Assis, eu sou editor do SBC Notícias Brasil e eu estou hoje com Carolina Yumi, secretária adjunta de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando. Para a gente é muito importante da Secretaria de Prêmios e Apostas também conseguir se comunicar e conseguir passar o que a gente tem feito e também discutir os próximos passos. Bom, minha primeira pergunta é, a gente está quase completando 2 meses do início da vigência da regulamentação. Quais são os principais pontos positivos que vocês do SPA têm visto nesse início? Olha, esse início da regulamentação tem demonstrado que, primeiro, eles foram na medida. Se eu posso dizer até como um elogio para o trabalho da Secretaria. A gente não acha que eles foram tão pesados a ponto de afastar e não propiciar a entrada de ninguém no mercado. A gente já conta hoje com 71 empresas autorizadas em nível federal e nem leves o suficiente para poder deixar a continuação de vários ilícitos ainda no mercado. Então, eu acho que a moderação dos requisitos e parâmetros nesse primeiro mês é muito cedo, talvez ainda para cravar isso de uma maneira definitiva, mas tem demonstrado que as regras e toda a regulação, elas estão atendendo esse momento, pelo menos pelo que passa esse mercado. E existem pontos críticos que a Secretaria de Prêmios e Apostas busca abordar no curto prazo? Eu entendo que críticos, talvez não, mas pontos importantes que ainda dependem de alguma atuação mais efetiva da Secretaria. Por exemplo, a gente acabou de soltar agora, de publicar a nossa agenda regulatória para os próximos 2 anos, em que a gente já fez uma consulta pública justamente para tentar entender, ela está aberta até dia 27 de março agora, justamente para tentar entender quais são os próximos temas e, na verdade, qual a prioridade também deles em termos de tempo. Então, essa consulta pública para ouvir não só a população, quanto o mercado também. Mas um dos temas que eu poderia destacar, por exemplo, é a necessidade de a gente fazer uma plataforma voltada a um sistema concebido para tratar dos auto-excluídos e daqueles impedidos de apostar. Então, se eu tivesse que destacar um deles dentre os vários temas que a gente já previu como um novo ciclo regulatório, eu destacaria esse. Vocês têm algum cronograma de quando estaria pronta essa plataforma de auto-exclusão que unificaria todas as plataformas? Assim que a gente tiver agora a aprovação da agenda regulatória propriamente dito e do cronograma, a nossa expectativa é que no primeiro semestre ainda desse ano a gente tenha pelo menos um piloto já inicial dessa plataforma. Como a ideia dela é que ela comece a congregar diversos temas que são relacionados ao jogo responsável, talvez ela seja sempre uma plataforma em evolução, mas pelo menos uma questão voltada ao tema dos auto-excluídos, muito provavelmente a gente deve ter ainda nesse primeiro semestre. E até o momento, qual foi o faturamento com impostos pagos por operadoras? Você já tem esse número ou ainda é muito cedo para consolidar? A gente ainda não tem os números completamente consolidados, são diversos tributos e, na verdade, a grande maioria deles com vencimento mensal. Então, a gente só teve, na verdade, este último mês, de janeiro, para tratar, não que outros tributos também não fossem cobrados nesse tempo, mas os específicos desse setor. Depois da regulamentação, na verdade, eles tiveram esse mês, com prazo da grande maioria deles também para o dia 10, então a gente está consolidando ainda os dados relacionados aos tributos. Tendo como base o que aconteceu em outros mercados regulamentados, vocês esperam um aumento no número de casas licenciadas no curto ou médio prazo? Esse é um cálculo que, na verdade, eu acho que é cedo também para dizer especificamente, porque a gente tem que sentir o quanto o próprio mercado é capaz de absorver, em termos de atuação, em termos de oferta de produto. Então, a gente tinha uma expectativa mesmo durante o funcionamento do mercado, durante a sua fase legal, mas ainda não autorizada, não regular. Mas então, na verdade, agora a gente está nessa fase justamente de sentir o quanto isso pode ser absorvido ou não em termos de demanda. Eu acho que isso que vai acabar mais uma questão do próprio mercado e não uma questão de regulação, que vai acabar determinando um pouco o aumento ou não do número. Do mercado Exatamente. E quais são os principais desafios que a Secretaria de Prêmios e Apostas tem enfrentado nesse início? Esse início tem sido bastante conturbado, como a gente esperava. A gente tem um desafio desde a regulação e que se confirmou agora, que era também regulamentar o mercado que já vinha funcionando. É um mercado legalizado, mas que ainda não tinha determinadas regras específicas em funcionamento. E esse desafio se mantém mesmo depois do início da vigência, até porque a gente tem vários desafios de adaptação de sistema, adaptação a regras.
Então, verificar como aquelas regras funcionam na prática, né? E há várias dúvidas dos próprios agentes operadores e também dos apostadores com relação ao que significa determinado termo, se determinada implementação alcança ou não as determinações da SPA, a regulamentação que foi feita especificamente, e também um desafio que eu acho que também era esperado e que a gente tem feito muita coisa a respeito, eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre ele também, que é na questão de fiscalização e de combate ao mercado ilegal. Entendi. Justamente a minha próxima pergunta seria essa. A gente sabe que bloquear sites legais é muito complicado, porque todo momento surgem sites novos. Que medidas que a SPA tem tomado para aumentar a efetividade dessa ação? Olha, além das medidas de fiscalização e monitoramento já previstas nas nossas portarias e que são padrão, a gente tem feito algumas medidas principais que envolvem buscar parcerias. Então, por exemplo, a gente tem conversado muito com o CONAR com relação à publicidade, conversado com as plataformas especificamente com relação à atuação de influencers e propagandas, até mesmo o desenvolvimento de conteúdo orgânico, o nosso ACT com a Anatel, o nosso ACT com o nosso grupo de trabalho com a Receita Federal. Então, a gente tem tentado se cercar de todos os outros mecanismos que incluem publicidade, também propaganda, para tentar alcançar esse mercado ilegal que continua funcionando, mas também especificamente a nossa lei, a 14.790, trouxe no artigo 21 uma vedação de que instituições de pagamento, instituições financeiras, dessem curso a transações com agentes operadores de apostas não legalizados. E depois de consultas com o Banco Central também, a gente está na fase final de elaboração de uma normativa com relação às obrigações, deveres derivados dessa vedação legal também. Então, a gente tem atuado em diversas frentes, em todas aquelas que são usuais e não usuais de prevenção e combate à criminalidade, para tentar endereçar essa questão. Nesse início de mercado regulamentado, algumas empresas conquistaram licenças provisórias por meio de medidas judiciais. Como o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Prêmios e Apostas vê essa situação? Também acho que é uma situação esperada para esse início da regulamentação, até porque é uma questão de conhecimento mais profundo da matéria. A gente sabe que também a regulamentação e a mesma lei, elas são herméticas em determinados pontos específicos. Então, eu acho que conforme o judiciário for se acostumando a essa temática e for entendendo como funciona, talvez a tendência seja que a gente tenha diminuição dessas liminares para concessão dessas autorizações. Do ponto de vista só do apostador e até da própria secretaria, elas causam algumas questões e alguns problemas, claro, até porque elas não entraram no fluxo normal, então a gente não tem, por exemplo, como garantir a certificação das plataformas, a gente não tem como garantir origem lícita de dinheiro que foi utilizado para integralização de capital e alguns outros fatores, que acabam então incluindo também algumas medidas de defesa do próprio apostador. Mas a gente está se adaptando, porque é uma realidade e faz parte também do sistema democrático a gente conviver com decisões judiciais em um sentido ou em outro diverso. E uma outra questão, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal manteve de maneira unânime a liminar que determinava a adoção de medidas de proteção especial que visam impedir o uso de recursos de programas sociais como Bolsa Família. A Advocacia Geral da União argumentou que é impossível controlar os gastos de cada família porque o dinheiro depositado pelo Bolsa Família se mistura com o dinheiro da família que já está lá. Como que o SPA entende essa situação? Que ações que podem ser tomadas quanto a isso? Essa questão continua judicializada, A gente ainda não tem uma resposta efetiva com relação aos questionamentos que foram apresentados e justamente um deles, como você colocou, era com relação ao alcance da decisão do próprio Supremo. Então, os questionamentos da Advocacia Geral da União, também que são públicos, na verdade acabam se centrando em dois temas, que são o alcance, de quais benefícios sociais a gente estaria falando, Porque a decisão do Supremo fala, por exemplo, em benefícios sociais como Bolsa Família e BPC. Quer dizer, qual seria o alcance desses benefícios sociais? Então, na verdade, essa era uma das questões colocadas pela Advocacia Geral da União. E a outra delas, justamente, essa questão de que os recursos utilizados do Bolsa Família. Bom, a gente sabe que a gente ainda hoje não tem como fazer o rastreamento exato do caminho que o dinheiro faz
em determinadas situações, mas por isso também outro questionamento da Advocacia Geral da União. Mas independentemente da resposta a esses questionamentos, a Secretaria de Prêmios e Apostas, junto com os demais órgãos de Estado envolvidos na temática, já tem feito determinado e desenvolvido, investigado projetos que podem ser implementados com relação a isso, não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista normativo, né, que vão ser necessárias atuações nessas duas frentes. Por fim, qual a importância do SBC Summit Rio como primeiro evento de apostas esportivas após a vigência da regulamentação de apostas no país? A ocorrência desse evento aqui, com a quantidade de pessoas presentes, com a quantidade de empresas presentes, na verdade é muito importante para demonstrar a confiança que a regulamentação trouxe ao mercado e a confiança no funcionamento das instituições do Brasil. A gente sabe que todo esse mercado vinha acompanhando o desenvolvimento do que ia acontecer também do ponto de vista estatal nesse último ano, e a gente tem um evento de sucesso assim, significa que de fato então as normas foram consideradas adequadas, o mercado foi considerado seguro do ponto de vista econômico e jurídico, a ponto de atrair o investimento e o interesse de todas as pessoas e atores que estão aqui presentes. Muito obrigado, Carolina. A gente fica muito feliz de você ter aceitado conversar com a gente. Foi muito importante essa conversa e obrigado mesmo. Muito obrigada por me receber. Boa tarde.